A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém? Hoje, mais um dia, Deus nos permite, nas suas infinitas misericórdias, que estejamos aqui. Quantos de nós, hoje, já fomos gratos ao Senhor por esse dia maravilhoso, pelo ar que respiramos, pelo suprimento, pela nossa casa, pela nossa família, pelas nossas vestes? Em vez disso, muito tem murmurado, tem se queixado, porque o ser humano tem uma natureza que sempre falta algo. Eu quero falar hoje sobre um sentimento de insatisfação, um sentimento que gera dores e um sentimento que traz uma paralisia espiritual. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Eu quero pedir àqueles que ainda não se inscreveram no canal que faça a sua inscrição, que deixe também o seu comentário, para que o YouTube entenda que é uma palavra importante. Compartilhe essa palavra, é uma forma de evangelização. Hoje a palavra está no livro do grande profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 62, a partir do versículo 4. Nunca mais te chamarão de desamparada, nem na tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-se-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Amém? Glória a Deus. Nessa passagem, o Senhor fala sobre a glória de Jerusalém sempre aumentando. Um povo que tinha um compromisso com o Senhor, mas que estava desviado dos seus caminhos. Eu quero te dizer que Deus hoje ele tem uma palavra, que Ele traz restauração, que Ele traz cura, que Ele traz libertação e sentimentos que têm te aprisionado, que têm impedido que você caminhe em direção ao Salvador. Nós estamos falando aqui sobre um povo, né? Um povo que foi separado para louvor da glória de Deus, mas um povo que se perdeu no seu caminho. Quando Moisés levou o povo a passar pelo deserto, a palavra diz que foi uma passagem. Eles tinham que passar por aquele processo, pelo aquele lugar árduo, para que eles criassem experiência, para que eles passassem pelo processo e fossem transformados. Como outros heróis da fé passaram, como Davi, recebeu uma promessa ainda quando era jovem e só foi assumir o reino quando estava preparado. Muitos pensam que Davi recebeu uma promessa, mas foi tantas lutas, tantas guerras, e se Davi não perseverasse, Davi sabia em quem tinha crido. Eu não sei quais são as guerras que você tem passado, quais são as lutas, quais são os sentimentos que têm impedido que você avance, que você tome posse da promessa do Senhor. E o Senhor fala que Jerusalém não se chamaria mais desamparada. E a palavra desamparada significa uma pessoa que não tem proteção, uma pessoa que está protegida. E fala também que nem na sua terra se denominará jamais a palavra assolada, destruída. Eu quero te dizer que hoje Deus ele tem restauração. Eu não sei o que tem passado na sua vida, quais são as guerras que você tem passado, que você tem lutado, mas eu quero te dizer que essa peleja não é sua, do general de guerra, mas tem que haver um pacto, tem que haver um compromisso. Jacó era um homem marcado, sim, pelo nome que ele carregava. O nome Jacó significava trapaceiro, ladrão. E Jacó carregava esse peso do seu nome. E Jacó roubou aquilo que era muito importante, que foi a bênção da primogenitura que estava sobre a vida de Esaú. Mas Esaú também teve, a sua culpa, porque Esaú ele não valorizou aquilo que era tão precioso, a bênção do Senhor. E Jacó vendo ali uma oportunidade de se apossar daquilo que ele aparentemente não tinha direito. Por quê? Porque ele era o irmão mais novo. Então a bênção da primogenitura era a bênção do primogênito, daquele que vem primeiro. Assim como Jesus Cristo, aleluia, é o primogênito de Deus, é o Filho que deu a vida por nós.
A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tamanha extensão, que Ele deu aquilo que era de mais importante. Ele deu seu Filho único para que nós não perecêssemos, mas que tivéssemos vida. E uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida abençoada. E voltando para Jacó, Jacó tinha que passar por um processo. Ele ali roubou a primogenitura, Esaú desprezou, ele aproveitou uma oportunidade, ele foi oportunista, pegou aquela oportunidade, se apossou da bênção. E como não tinha mais como voltar, Esaú ali ameaça ele. E ele teve que sair fugindo. E o pai o abençoou. Em Gênesis 28, Isaac, ele derrama essa bênção sobre a vida, aleluia, de Jacó. Ele diz a ele, aleluias, assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Aleluias. E vendo, pois, Esaú que Isaac o abençoara a Jacó, enviara a Padã Arã para tomar a mulher dali para si, e que abençoando ordenara-lhe, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Amém? Eu observo aqui na palavra que houve uma direção do pai. Aleluia. Isaac, ele dá uma direção a Jacó: não tome mulher de Canaã. E Jacó vai, segue a sua empreitada, vai até essa cidade onde ele foi designado para que encontrasse um familiar, e que ali ele tomasse sim uma mulher para que fosse sua companheira. E eu observo que ele segue um princípio espiritual, independente do erro que ele havia tido, né? Ele roubou sim, ele se apossou da primogenitura, mas Esaú também teve a sua culpa porque a desprezou. E isso, Jacó, vendo a valiosidade, ele preferiu arriscar, aleluias. Ele não queria mais viver naquela condição, naquela vida, mas ele queria algo. A palavra disse que já dentro do ventre de Rebeca, duas nações já existiam, que era Esaú e Jacó. Eram dois povos dentro de um só ventre. Eu quero te dizer que Deus, ele te escolheu. Não pense que Jacó se apossou daquela bênção porque ele quis. Eu quero te dizer que os pensamentos de Deus são maiores, e Deus já havia dito que o menor teria autoridade sobre o maior. E Jacó, que era o menor, teve autoridade sobre Esaú. E a palavra diz que o pai abençoou e disse que Esaú serviria o menor. E ele segue a sua empreitada, e ele passa por um caminho, e ali, ele no caminho, ele pega uma pedra e ele coloca como travesseiro, e ali ele tem um sonho onde aparece anjos subindo e descendo as escadas, e logo ele vê que ali não era um lugar comum, que aquela terra era sagrada, aleluias. E ali ele pega aquilo que era de seu sustento, o óleo, e ele derrama aquele óleo, porque o óleo era muito valioso, era uma especiaria que era tido como troca, né? E aí ele era trocado por algo que a pessoa precisasse, fosse um alimento, fosse uma hospedagem, era uma moeda de troca. E ele derrama tudo que ele tinha, aleluias. E ele faz ali um pacto com o Senhor, e ele diz: se tu fores comigo, aleluias, e me der de comer, de beber e de vestir, e me proteger nessa empreitada, e fizer com que eu retorne para essa terra sem nenhum dano, eu te darei tudo, eu te darei o dízimo de todas as coisas. Ele ali estava afirmando um pacto de ser fiel para Deus. Ele queria deixar aquela vida dele de enganador, de ladrão, para se tornar um outro homem. Mas, em primeiro lugar, ele teve esse posicionamento, porque ele quis mudar. E ele foi passando pela sua caminhada, pelo seu processo, onde tudo aquilo que ele já havia feito, de trapaça, de engano, ele passou com o seu tio, mas ali serviu como uma escola. Sabe, situações que nós passamos e muitas vezes não entendemos? Eu quero te dizer que Deus, ele quer dar cura a você, não a outras pessoas. É por isso que nós olhamos para certas situações e muitas vezes apontando a culpa para a pessoa: eu fiz isso porque, nos justificando, fulano de tal fez isso. Não, mas eu quero te dizer que nós precisamos enxergar
que somos nós que precisamos de cura. E ali ele passa pelo processo, e quando ele consegue entender que sem o Senhor ele nada poderia fazer, que ele entrega a vida a Deus, que ele renuncia a todas as coisas, ele passa pelos seus apertos, sim, porque ele escolhe uma noiva e é dada a ele outra, e ele trabalha mais e mais para que ele tivesse aquilo que ele desejava, a mulher que ele amava, Rebeca. E ele sai dali com a sua família, aleluias. A palavra diz que ele sai riquíssimo, porque Deus era com ele, porque Deus deu sabedoria e tudo. Ele dava o dízimo, ele era fiel. E retornando para a sua casa, para a sua terra, a palavra diz que Jacó teve que passar pelo Val do Jaboque. Ele teve que passar para um outro nível espiritual. Ele teve que ter profundidade, entender a palavra, entender aquilo que Deus queria com ele. A palavra diz que ali ele tem um encontro, aleluias, com um anjo, e ele luta com um anjo. E ele diz que ele não deixaria o anjo ir embora enquanto não o abençoasse. E ali o anjo toca e ele fica marcado. E a partir daquele momento, ele é transformado. O seu nome muda de Jacó, de ladrão, de enganador, para Israel. Uma nação eleita, um povo separado para a glória de Deus. E dele nasceriam muitas nações. Eu quero te dizer que através da sua vida, muitas vidas serão impactadas com cura, com libertação, porque a sua vida será um grande testemunho. E ali ele segue para uma nova vida. Muitas coisas ainda viriam pela frente, mas Jacó havia tido um encontro com Deus. Eu quero te dizer que Deus hoje ele te chama para que você tenha um encontro com ele, para que você venha manifestar a glória de Deus na sua vida. E o que ele faz? Aleluias. Ele faz com que todos os presentes venham passar à sua frente. Ele coloca suas esposas e seus filhos à frente e pede aos seus servos que vá colocando os gados, os novilhos, todos os presentes, para que quando, aleluias, Esaú chegasse, o seu ódio, a sua raiva fosse aplacada. Eu quero te dizer que quando você coloca a oferta na frente, Deus, ele abre as portas. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, aleluias, para que a gente venha fazer para Deus, mas eu quero te dizer que no reino do Senhor é diferente. Você precisa crer para ver. É necessário que você coloque no altar do Senhor a oferta que vai trazer a liberação, a oferta que vai trazer a glória de Deus para a sua vida. E ali, ele colocando a oferta, o ódio, a ira de Esaú foi aplacada. Esaú, vendo ele, não quis dizer que Jacó ele não sentiu medo. Ele via ali Esaú seguindo até a sua direção. E ele sentia medo, mas ele estava caminhando. E ali, ele se lança aos pés de Esaú, do seu irmão mais velho. Uma forma de se humilhar, de submeter e declarar que ele estava errado, de pedir o perdão. E ali Esaú levanta, o abraça e pergunta quem são aqueles. Ele diz: esses são os seus sobrinhos, essa é a sua família. E ele diz: não, eu não preciso desse presente, eu tenho muitas riquezas. Mas Jacó insiste: não, o meu Senhor ele tem me abençoado e eu quero entregar a você esse presente. Eu quero te dizer que é uma oferta que aplaca a ira. Eu quero te dizer que é uma oferta que traz o perdão. Eu quero te dizer que é uma oferta que traz a liberação. Eu quero te dizer que no Salmo 37:4 a palavra de Deus diz: entrega seus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Confia nele. Deus, ele quer apenas que você confie. Quando Jacó fez um pacto com Deus, a vida dele foi transformada. Ele passou pelo processo, ele ganhou experiência, ele foi um grande homem de Deus. E através da vida dele vieram muitas nações, vieram as 12 tribos. E nela a tribo de Judá, onde nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero te dizer que hoje Deus ele tem salvação para mim e para a sua vida. Jacó ele foi salvo, ele foi impactado com a presença do Senhor. Ele teve face a face no Val do Jaboque com o Senhor e ele foi tocado e o seu nome foi mudado. Aqui, aleluias, no versículo 2 de Isaías,
fala sobre a mudança de nome. Assim como Jacó, ele foi transformado, ele teve o nome mudado. A palavra de Deus diz: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Aleluia. O Senhor está dizendo que Ele não vai se calar, e que por amor a você, aleluia, Ele fará com que todas as trevas venham ser dissipadas. Ele te dará um novo nome. E Ele diz: e os gentios verão a tua justiça. E o gentio significa um povo idólatra, um povo infiel. Aleluias. E ele disse que essas pessoas verão a justiça do Senhor na sua vida. Ele disse que todos os reis e a tua glória chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Eu quero te dizer que Deus tem um nome, aleluias. Ele tem um nome que o seu inimigo não conhece. Deus, ele te chama pelo nome. E hoje, Deus, ele faz nova todas as coisas, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e seguindo ao rumo que é Jesus Cristo, seguindo para o novo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, para que todo sentimento de dor, de medo, de frustração nesse dia venha cair por terra e que Deus te visite, aleluia, e venha curar a sua alma, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, graça nós te damos, Pai. Seja louvado e seja engrandecido o poderoso de Israel. Nós agradecemos, Pai, porque até aqui as tuas mãos poderosas têm nos sustentado. O que seria de nós se as suas misericórdias não fossem renovadas em nossas vidas? E isso é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor nos diz que nós não devemos nos agitar no nosso espírito, que devemos apresentar ao Senhor com oração e súplica, clamar em grande voz, em alta voz, para que do alto céu o Senhor ouça, Pai, o nosso clamor, a nossa oração. Então ouve agora, Pai, em nome de Jesus, e saura a nossa terra. Tira, Senhor, de nós todo medo, toda dor, toda tristeza, Pai. E que o Senhor venha curar essa terra, Pai. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, fazer com que seja cessado toda a enfermidade, esse vírus maligno, Pai, que tem assolado família, que tem feito que com muitas pessoas desçam a sepultura. Oh Deus, sabemos que basta apenas uma ordem do trono da graça para que tudo isso seja transformado, meu Pai. O Senhor é aquele que transforma os dias de tristeza em alegria, Pai. E que o seu reino seja estabelecido aqui na terra. Pai, marca os umbrais da nossa casa com o sangue do Cordeiro, repreende todo o espírito de enfermidade, o espírito da morte, coloca uma sebe ao redor da nossa casa, envia anjos guerreiros com as espadas desembainhadas e com as algemas de fogo. Cobre nossos filhos que são a herança bendita do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Alcança aqueles que um dia se assentaram à mesa e fizeram parte desse grande banquete. Nós estamos vivendo os últimos tempos, Pai, e que sejamos sim tochas de fogo para levar a sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra seja verdade, que o Senhor continue ministrando os vossos corações. Deus abençoe em nome de Jesus.